Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O projeto tem a parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Amém? Se você gostar, vai lá e dá o like e compartilhe. Vai lá no nosso canal porque está recheado de estudos, amém, da Palavra de Deus, capítulo por capítulo em profundidade. Hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 é aquele capítulo que vai falar da visitação da rainha de Sabá ao reino de Salomão. Exatamente isso. Ver se vocês entenderam. Tem a participação aqui da Nina. A Nina é a nossa companheira também, que está aqui semanalmente. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, preste atenção, veio prová-lo com questões difíceis. Então ela sai lá de Sabá. Sabá tem duas teorias de onde ficava Sabá. Existe uma teoria que Sabá ela era um país, né, o reino sabeano, que ficava lá no Iêmen. No Iêmen, onde hoje é o país, né? O Iêmen do Sul, porque a palavra Iêmen quer dizer sul, e ficava lá bem lá embaixo, né? Bem lá na ponta do Mar Vermelho, tá? Então, alguns entendem que Sabá ficava lá no Iêmen, tá? Que se estendia até as margens do Oceano Índico, tá? O Oceano Índico, tá ok? E alguns entendem que Sabá ficava na Etiópia, né? No país africano, na Abissínia, em direção ao Mar Vermelho, também na parte do sul, também do Mar Vermelho, sendo que na parte leste do Mar Vermelho, e se o caso fosse no Iêmen, seria na parte oeste do Mar Vermelho. Tá? Então, de qualquer maneira, ela veio de muito longe, para visitar o reino de Salomão lá em Israel. Tá? E ela veio acerca do nome do Senhor, Senhor Deus, porque a fama do que estava acontecendo com Salomão chegou até ela. E nós estamos falando de uma distância muito considerável para aqueles tempos. Tá? Muito considerável para aqueles tempos. Nós estamos falando de milhares de quilômetros. Ok? E aí, amados, ela ouve essa fama e ela não acredita que isso está acontecendo, tá? Porque ela entende que não há um reino mais rico, mais próspero do que o dela. Então, e não há um Deus que possa proporcionar maior prosperidade do que o que ela serve. Então, ela vai pegar uma grande comitiva, versículo 2, e vai para Jerusalém com essa grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, que era algo caríssimo, essências caríssimas, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e ela vai até Salomão. E quando ela vai até Salomão, ela vai dizer a ele tudo quanto ela tinha em seu coração. Salomão vai dar resposta a todas as suas perguntas, e o texto vai dizer que essas perguntas que ela vai fazer a Salomão são perguntas difíceis, mas não são apenas perguntas difíceis, são enigmas, sabe? Aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas para confundir, aquelas perguntas que pode te expor e te colocar numa situação até de zombaria, entendeu? Então ela faz um monte dessas perguntas e Salomão dá a resposta a todas as perguntas que a rainha de Sabá fez a ele. Coisa interessante. E o versículo 4 vai dizer que, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, sabedoria que Deus, lembra? Deus deu a Salomão essa sabedoria e ele respondeu. Aí ela, não satisfeita com todas aquelas respostas que já deixou ela bastante impactada, ela foi conhecer a casa, o palácio que Salomão
edificou. E aí ela ficou impressionada com a beleza, com os detalhes, né? E com a excelência do palácio que Salomão construiu. E aí ela foi observar, mulher muito detalhista, né? Mulher tem um radar que observa coisas que às vezes o homem não observa. E aí ela foi ver a comida. Como assim, pastor? Que é isso? Ver a comida? Foi ver a comida, versículo 5. A comida da mesa de Salomão. O que ele comia? O que ele comia? Ela observou o assentar dos seus servos, como os seus servos se assentavam à mesa e como, entendeu? Aqueles que sentavam à mesa de Salomão, que serviam a ele, né? Seus comandantes, né? Enfim, como é que se assentavam. Ela observava tudo, tá? A maneira como seus criados, que estavam servindo à mesa, como eles se portavam, como eles trabalhavam. E, inclusive, aí ela começou a observar a roupa, as vestes dos criados, tá? A veste dos seus comandantes, ela foi observando os detalhes, a costura, entendeu? Os botões, os detalhezinhos, ela foi observando tudo, irmãos. Coisa impressionante. E aí ela começou a observar os copeiros, tá? Os cozinheiros, copeiros, e ela foi ficando cada vez mais impressionada com a excelência de tudo que Salomão ele fazia. E aí agora ela foi observar algo muito especial. Você quer conhecer o crente de verdade? Então você vai ver como ele serve ao seu Senhor. Tá? Porque tem crente que é só a capa, né? Mas às vezes, quando você vai ver a vida dele em Deus, não tem. E aí ela foi ver no versículo 5 como Salomão ofertava ao Senhor, a excelência das suas ofertas, porque ela tinha um Deus também, né? E aí os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. E quando ela viu a quantidade, a qualidade, a excelência das ofertas que Salomão oferecia ao Senhor, irmãos, versículo 5 diz que a mulher ficou fora de si. Nós estamos falando de uma rainha, de um grande reino, tá? Exportador de diamante, tá? Uma mulher que chega com uma comitiva, tá? Ela não chega com meia dúzia de uma comitiva de camelos carregados de ouro, de especiarias, de tudo que havia de riqueza na época, e ela fica fora de si, uma mulher acostumada com a grandeza, com a realeza, com a excelência, com a riqueza, tá? E ela fica fora de si. E o versículo 6 diz, aí ela vai falar para Salomão, era verdade, era verdade. A palavra que eu ouvi lá na minha terra, a milhares de quilômetros daqui, era verdade a palavra que eu ouvia na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, não só dos teus feitos, mas da tua sabedoria. Porque muitas das vezes, vou dar um exemplo, Herodes o Grande, ele fez grandes feitos que estão até hoje, a arqueologia, né? Você vai a Israel, fui a Israel, vi grandes feitos de Herodes. Herodes era um megalomaníaco. Tudo que Herodes fazia era grande, absurdo. Tanto que a reforma que ele fez no Templo de Israel, no segundo templo, ficou maior do que o Templo de Salomão. Então, as coisas que eu visitei, esqueci agora o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Tá? Um local, lá nos desertos, depois do Mar Morto, tá? Meu Deus, daqui a pouco eu vou lembrar, que era um palácio de Herodes, de refúgio de Herodes, não só de refúgio, como também de prazeres de Herodes, que naquela época tinha sauna, né? Uma coisa assim tremenda, eu estive lá. Então Herodes, ele era um homem de grandes feitos, mas ele não tinha sabedoria, entendeu? Então agora a rainha de Sabá, ela está destacando que não só Salomão realizava grandes feitos, como ele tinha uma grande
sabedoria. E ela afirmou no versículo 7, eu não cria naquelas palavras. Eu não cria naquelas palavras. Até que eu vim e vi com os meus olhos. Até que eu vi e vi com os meus olhos. E eis que não me disseram, quando eu vi, a metade, o que eu estou vendo, não é a metade do que me disseram. Porque tu sobrepujaste em sabedoria, em bens, em fama, a tudo o que eu ouvi. O que é o testemunho, né, amados? O que é o testemunho? O testemunho de um crente fiel impressiona, impacta aquela pessoa que ouviu. E quando ela vê, então ela fica realmente impressionada. Amém? E aí ela começa a falar assim, bem-aventurados os teus homens, servem, né? Bem-aventurados esses teus servos, bem-aventurados que estão sempre diante de ti e que podem ouvir da tua sabedoria. Eu acho que a rainha de Sabá estava quase dizendo assim, arrumar uma vaga para me te servir, só para mim ficar te ouvindo. É. E ela, no versículo 9, faz uma afirmação, irmão, extraordinária. Ela diz assim, bendito seja o Senhor teu Deus. Essa mulher servia a outro Deus, irmãos. Mas depois do que ela viu, do testemunho de todas as coisas, ela declarou espontaneamente, voluntariamente, ela falou, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor, teu Deus, ele ama Israel. Se ele não amasse, não colocaria um rei como você para sempre. Por isso te estabeleceu como rei, para tu fazer juízo e justiça. Coisa linda. E aí, sabe o que ela fez? Toda aquela comitiva com aquelas riquezas que ela veio para impressionar o rei, ela agora, não. O coração dela mudou. E ela agora vai presentear ao rei com 4 toneladas e 200 quilos de ouro. Que isso, pastor? Ué, 120 talentos de ouro, naquela época, se convertidos para a nossa medida, 4 toneladas e 200 quilos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas, de forma que o texto do versículo 10 vai afirmar que nunca, nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha Sabá deu ao rei Salomão. Ele nunca ganhou em especiarias, né, tanta quantidade como a que a rainha de Sabá deu a ele. Amém? Inclusive, Jesus falou sobre a rainha de Sabá. Você sabia disso? Ele falou. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 42, também em Lucas, capítulo 11, versículo 31, a rainha de Sabá é citada por Jesus. Jesus. E em ambos casos, Jesus ele menciona a rainha de Sabá como uma resposta aos fariseus e aos escribas, né, que estavam pedindo a Jesus um sinal milagroso, né, como uma prova de que Jesus tinha autoridade divina, né, era o Messias. E aí, quando Jesus ele fala sobre a rainha de Sabá e destaca essa jornada, essa busca dela por sabedoria, né, sai lá do sul, seja do Iêmen ou da Etiópia, tá, que estão ali um do lado do outro, ali no sul do Mar Vermelho, né, e para buscar Salomão lá em cima, em Israel, como exemplo de reverência, de busca pelo conhecimento, e descobre a palavra de Deus, Jesus ele usa a história da rainha de Sabá para repreender aqueles homens, né, aqueles fariseus, aqueles testemunhos, aqueles escribas, né, para que eles possam ter o mesmo testemunho, tá, que a rainha de Sabá teve, ok, ao ver as maravilhas de Salomão, que eles pudessem ver também em Jesus sem duvidar da sua identidade messiânica. Então ele faz essa analogia aí, citando a rainha de Sabá.
Bom, continuando aqui o estudo, a partir do versículo 11, aí o versículo 11 vai destacar aqui, e aí aqui não tem nada a ver com a rainha de Sabá, tá? Também os navios de Irão, que de Ofir levaram ouro, traziam de Ofir muita madeira, de almugue. Almugue, alguns dizem que é o mesmo sândalo, é a mesma madeira, e tem traduções que dizem que é uma outra madeira, chamada junípero, também são parecidas, e pedras preciosas. E desta madeira do sândalo, o rei fez balaústre para a casa do Senhor, também para a sua casa, palácio. Ele fez instrumentos musicais, como harpas, né? E, enfim, tá? Ele recebeu madeiras de excelência, tá? Versículo 13. E o rei Salomão também presenteou a rainha de Sabá. E diz o texto assim, que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por generosidade real. Então, vamos aqui. Em primeiro lugar, Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou, tudo quanto pediu. Bom, ouro ela não pediu, porque ela trouxe muito ouro. Especiarias ela não pediu, porque ela tinha abundância e, né, foi a que mais presenteou com especiarias Salomão. Pedras preciosas ela não pediu, porque ela trouxe muito. Então, essas coisas, nada de bens, de riquezas palpáveis, tangíveis, ela pediu. O que ela pediu? A gente não sabe o que ela pediu. O texto não especifica o que ela pediu. Eu entendo que ela deve ter pedido conhecimento, sabedoria, instruções, né, para governar, para administrar como ele administrava, quem sabe, né? Mas, além desses valores subjetivos, né, não tangíveis, também o rei Salomão a abençoou, tá, com generosidade real, quer dizer, deu a ela também riquezas, tá? A abençoou com riquezas, de forma que ela também voltou trazendo riquezas do reino de Salomão e partiu e foi para a sua terra, tá ok? E lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 12, olha que coisa extraordinária, o que é a excelência de um governante quando ele está na presença do Senhor. Em 2 Crônicas 9, 12, diz que ela, quando voltou para Sabá, ela trouxe mais do que ela trouxera a Salomão. Isto é, a visita dela a fez mais próspera do que antes. Coisa tremenda, né? Porque o Salomão a abençoou abundantemente. Coisa tremenda. Eu quero aproveitar para falar sobre algumas tradições, sobre algumas lendas que envolvem a rainha de Sabá com Salomão, né? Não sei se você já ouviu falar no Quebra-Nagast. É uma das fontes que sugerem que houve uma relação que eu estou falando agora, relação sexual mesmo, tá? Uma relação afetiva da rainha Sabá com Salomão, segundo essa fonte. Não é bíblico, tá? Eu quero deixar claro que isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É essa obra, essa fonte aí, secundária, que diz que a rainha de Sabá teve um filho com Salomão, tá? Que é esse quebra-nagaste, é um texto sagrado etíope. Então já coloca Sabá lá na Etiópia, né? Então, de acordo com essa tradição, a rainha de Sabá chamava-se Maqueda e ela teve um filho, um Salomão chamado Menelik I. E esse Menelik, segundo a lenda, mais tarde se tornou o primeiro imperador da Etiópia. A Etiópia, naquela época, era um país riquíssimo, riquíssimo, exportador de diamantes, riquíssimo. Não era como hoje, mas era riquíssimo. E ele depois, inclusive, na ocasião em que houve a invasão da Babilônia no Reino do Sul, esse imperador, né, isto é, os descendentes desse imperador, levaram a Arca da Aliança, é a lenda, tá? Levaram a Arca da Aliança de Jerusalém para a Etiópia e que ela está guardada até hoje, lá na Etiópia. Então, acho muito pouco provável, mas eles afirmam isso até hoje, que eles são os guardiões da Arca da Aliança. Tá bom? Eu queria trazer uma outra observação
que está escrita lá em 2 Crônicas, capítulo 9, no versículo 29, que além desses atos de Salomão que nós vamos ver aqui no livro de Reis, tem outros atos de Salomão que a gente não vai ficar sabendo. Mas como assim não vai ficar sabendo? A gente vai ficar sabendo porque estão registrados em livros que nós não temos acesso a esses livros. Não temos, não. Mas a Bíblia fala desses livros. Embora a gente não tenha acesso a esses livros, a Bíblia fala desses livros. Lá em 2 Crônicas 9, 29, fala desses livros. Tá? Que livros são esses? Está lá, ó. Demais os atos de Salomão, tanto os primeiros atos, que foram maravilhosos enquanto ele estava na presença de Deus, quanto os últimos, que foram horrorosos, porque ele se desviou da presença de Deus, a gente vai falar em outra ocasião. Porventura não estão escritos no livro das Crônicas de Natã? Então tem o livro das Crônicas de Natã. Que Natã é esse? O profeta, aquele que repreendeu Davi. Então existe o livro das Crônicas de Natã. Nós não temos acesso, mas esse livro existe. Existiu. As profecias de Aías, tá? É o Silonita. E as visões de Ido, tá? O profeta, também chamado vidente, mas profeta, tá? Acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Esse provavelmente falando, né, ali dos últimos acontecimentos, os piores acontecimentos de Salomão. Tá bom? Então, observação para o nosso estudo. Versículo 14. E o peso do ouro que se trazia, depois a gente Sabá foi embora e agora a gente continua aqui dizendo que a prosperidade de Salomão crescia cada vez mais, irmãos. Porque todos os anos os demais reinos vizinhos, os povos, traziam para Salomão, muitas das vezes como impostos, muitas das vezes como presentes, enfim. E o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano, né, totalizando, era de 23 toneladas. 23 toneladas de ouro e 300 quilos. Tá? Só isso. Além do que entrava negociantes, comerciantes, então eles tinham que pagar impostos, tá? E contratos que eram feitos entre os comerciantes ali para poder negociar dentro de Jerusalém, certo? E dos reis da Arábia e também dos governadores de Israel, para negociar também, eles pagavam impostos, pagavam taxas. Então, além de todos esses presentes, esses impostos que vinham dos países, tá? Com quem Israel tinha alianças, etc., e até, de certa forma, subjugados, né, por Israel, eles tinham também essas taxas, esses impostos do comércio que ocorria ali de forma tremenda, né? Comércio forte, porque o governo de Salomão, vamos lembrar, ele se estendia do Mediterrâneo até o Eufrates, né? E se estendia do Líbano até o Egito. Então não é a Israel de hoje. Israel de hoje é pequenininha, menor do que o Sergipe nosso brasileiro. Né? Então está muito longe de ser Israel dos tempos de Salomão, muito longe. Versículo 16. Também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, que pesava cada um 3,6 kg. Ele fez 300 escudos pequenos, que cada um pesava 1,8 kg, 300. Pôs lá na casa do bosque que ele tinha lá no Líbano. Tá? Ele fez um trono de marfim e revestiu de ouro puro esse trono. Esse trono ele tinha 6 degraus de acesso para se assentar lá no trono. Né? E tinha 2 leões em pé ao lado do trono, né? E 12 leões, né, nos degraus. Né? 6 degraus, então 6 leões de um lado, 6 do outro. Devia ser uma coisa extraordinária. Coisa extraordinária. O texto do versículo 20 diz que obra semelhante em nenhum reino se viu. Uma coisa extraordinária. Versículo 21. As taças de beber, o rei Salomão, tudo era de ouro. Tudo era... Irmãos, uma observação do versículo 21, que era tanto ouro que a prata desvalorizou. A prata desvalorizou. A prata praticamente tinha valor nenhum. Tinha praticamente valor nenhum, porque era tudo ouro.
então o valor da prata, ó, desvalorizou completamente. Versículo 22, o rei tinha no mar navios que eram produzidos ali, no seu governo de Tarsis, e navios do rei Irão com quem ele tinha aquela parceria, o rei Irão, rei dos fenícios, dos sidônios, ok? Sidônios e fenícios, mesma coisa, tá? E a cada ano eles saíam, ficavam 3 anos fora, iam lá para as terras de Ofir, iam lá para as outras terras, iam para a Índia, iam para vários lugares, e esses navios voltavam cheios de ouro, de marfim, macacos, pavões, de acordo com o versículo 22, tá? Enfim, todos esses animais, muitos das vezes exóticos, e muito ouro, muita prata, muito ouro, enfim. E assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como também em sabedoria. E toda a terra, todo mundo conhecido da época ali, buscava a face de Salomão, uma audiência com Salomão, para poder ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Isso que é importante, né? E aí a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Enquanto ele andou no temor, a sabedoria de Deus o acompanhava, o revestia. Mas quando ele foi perdendo o temor, a sabedoria, né, ao mesmo tempo foi deixando e ao mesmo tempo ele foi se corrompendo. Versículo 25, cada um trazia seus presentes, vasos de prata, de ouro, roupa, armadura, especiaria, todo mundo queria presentear Salomão, de forma que ele tinha muita riqueza, versículo 26, 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, de maneira que ele tinha cidades para poder guardar esses carros de guerra, esses cavaleiros, entendeu? Tinha que ter cidades. Tá? E algumas ele estrategicamente espalhava, né, no seu reino, e algumas ele deixava ali em Jerusalém, próximo a ele, para sua proteção pessoal, ok? E, versículo 27, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Você ouviu isso? Meu irmão, a prata desvalorizou tanto que prata virou pedra. Era como pedra do chão. Tinha tinha tanto ouro que a prata desvalorizou tanto que a prata e pedra tinham o mesmo valor. Isto é nada. E os cedros do Líbano, tinha tanto em abundância que parecia até que cedro e sicômoro era a mesma coisa. Sicômoro não vale nada. Sicômoro é a figueira brava. Aquela figueira que o Zaqueu subiu para ver Jesus, que eu tive a oportunidade de ver. Estive lá em Jericó. Estive lá em Jericó, e lá em Jericó eu pude ver, né, um sicômoro, né? E realmente é uma árvore grande, etc., mas está longe, muito longe de ter o valor que um cedro do Líbano tem. Mas tinha tanto cedro que, tipo assim, parecia até como sicômoros espalhados por Israel, e a prata era como pedra. Né? É mais ou menos as expressões de hoje, que a gente fala assim, isso aí brota igual mato. Né? Aqui tem tanto desse material que isso dá igual lixo, dá igual mato. Né? E às vezes é material de valor, mas naquela região é tanto que a gente usa essa expressão, era assim. Tá? Então, irmãos, essa era a riqueza de Salomão. E subia e saía carros do Egito, né, porque eles negociavam com o Egito, importava, e depois ele exportava, revendia cavalos, né, que vinham do Egito. Os cavalos do Egito eram extraordinários. E assim nós terminamos esse estudo para falar da importância do testemunho, da sabedoria enquanto, né, temor a Deus, certo? A sabedoria de Deus se manifesta, e a prosperidade que faz com que pessoas fiquem impactadas e reconheçam que tudo isso só pode prover, ou só pode vir, né, de Deus. Só pode vir de Deus. Tudo aquilo que ela está vendo e sendo impactada. Por isso eu quero reafirmar a importância
do seu testemunho pessoal. Amém, amado? Então, que Deus te abençoe. Tá? Se você gostou do estudo, compartilhe esse estudo. Compartilhe ele. Amém? Com uma pessoa que você ama, uma pessoa que você conhece. Glória a Deus nas suas redes sociais. Porque é importante a gente estudar a Bíblia assim, em profundidade. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Beijo no coração e até lá.